A gente está correndo para um futuro elétrico, né? Mas e se essa tecnologia que veio para nos salvar esconder um perigo invisível, um perigo explosivo? É isso que vamos descobrir, quando a solução para a poluição acaba se tornando uma nova fonte de risco. Ok, vamos começar com uma imagem bem simples. Pensa numa ferramenta de segurança básica, algo feito para proteger, para conter uma ameaça. Uma manta corta-fogo. Parece simples, parece eficaz, ou pelo menos era o que todo mundo pensava. Mas e se essa mesma ferramenta, nas circunstâncias erradas, fizesse exatamente o contrário? E se, em vez de apagar o fogo, ela preparasse o terreno para uma verdadeira catástrofe? É exatamente esse paradoxo que a gente vai desvendar agora. Para entender isso, nossa história começa num centro de treinamento de bombeiros em maio de 2025. E olha, não era um incêndio de verdade, era um teste controlado. A ideia era justamente entender como lidar com um tipo novo de emergência, um incêndio em carros elétricos. Imagina a cena. É o caos total. Uma manta corta-fogo foi jogada sobre um carro elétrico em chamas para abafar o fogo. Só que na hora de levantar a manta, uma bola de fogo explode. A força foi tão absurda que derrubou 7 dos bombeiros mais experientes que estavam lá. A pergunta é: o que deu tão, mas tão errado? E é essa pergunta central que guia toda a nossa análise de hoje. Como pode um dispositivo de segurança virar o estopim de uma explosão? A resposta? Dom. A resposta está na química, escondida debaixo do capô dos carros elétricos. Para responder essa pergunta, não dá para olhar só para as chamas. A gente precisa mergulhar fundo na ciência invisível que faz dos incêndios em carros elétricos um tipo de fera completamente diferente e muito, muito mais perigosa. E o culpado tem nome: fuga térmica, ou como diz em inglês, thermal runaway. Isso não é um incêndio comum, gente, é uma reação em cadeia dentro das células da bateria. E o ponto crucial é esse: a reação libera calor, gases inflamáveis e o próprio oxigênio. Ou seja, o fogo se autoalimenta, não importa se está debaixo d'água ou de uma manta. E olha só que impressionante quando a gente compara lado a lado. Um incêndio de gasolina precisa de ar para queimar, certo? Se você cortar o oxigênio, ele apaga. Simples. Agora, um incêndio de íon lítio, ele traz o próprio oxigênio para a festa. As temperaturas são muito mais altas e o risco do fogo reacender, mesmo horas depois de parecer apagado, é altíssimo. Então, como isso acontece na prática? Bom, começa pequeno. Uma única célula da bateria superaquece. Aí essa célula começa a liberar gases e um calor absurdo que, por sua vez, superaquece as células vizinhas. É um efeito dominó químico, sabe? Uma cascata que transforma um probleminha localizado no inferno que consome a bateria inteira. Ok, a gente entendeu a ciência por trás, mas e no mundo real? Porque o lugar onde um desses incêndios acontece muda tudo. Pode transformar um simples incidente numa catástrofe de proporções gigantescas. E essa tabela aqui ilustra o tamanho do problema. Num espaço aberto, tipo uma rodovia, os gases tóxicos e explosivos se espalham, se dispersam. Mas num espaço fechado, como uma garagem, aí eles ficam presos. A concentração aumenta, a evacuação vira um pesadelo e o calor intenso ameaça a estrutura do prédio inteiro. E o pior cenário de todos, sem dúvida, são as garagens subterrâneas. As fontes que a gente analisou são bem diretas, chegam a chamar esses lugares de calabouços urbanos e caixões de fogo. E por quê? Porque nesses locais o calor e os gases venenosos não têm para onde ir, a não ser para cima, direto para os apartamentos e escritórios. E se liga nesse número que dá uma noção do perigo. Em apenas 30 minutos, o calor de um incêndio desses pode chegar a 600 graus. Isso é suficiente para reduzir pela metade a resistência dos pilares de aço que sustentam um edifício. O risco de colapso é real e, pior, é rápido. E olha, isso não é um problema isolado de um país ou de uma cidade. Conforme a frota de carros elétricos cresce no mundo todo, esses incidentes começam a se multiplicar, revelando um desafio que é global. Os números não mentem. Em 2025, a frota global de elétricos passou de 25 milhões. E segundo as fontes, os incidentes de incêndio com esses carros aumentaram 40% em relação ao ano anterior. A correlação é direta. Mais carros elétricos na rua, mais incêndios perigosos acontecendo. E os exemplos estão espalhados pelo mapa. Na Espanha, 4 mortes por causa da fumaça tóxica. Em Seul, um único incêndio causou milhões em danos.
Nos Estados Unidos, bombeiros ficam de queixo caído quando um carro simplesmente reacende horas depois de apagado. E aqui no Brasil, incêndios em ônibus e túneis mostram como nossa infraestrutura é vulnerável. Pois é, fica bem claro que soluções simples, como aquela manta corta-fogo do início, não dão conta do recado. O problema é complexo e exige uma abordagem sistêmica, uma mudança geral na forma como a gente projeta, regula e responde a essa nova tecnologia. E isso nos leva de volta ao começo da nossa história. Em junho de 2025, a Associação Internacional de Bombeiros soltou um aviso bem direto. A conclusão é inequívoca. As mantas não só não funcionam contra a fuga térmica, como podem, na verdade, criar o perigo de uma explosão. Exatamente o que aconteceu no teste de Nova York. Com os incidentes aumentando 40% ao ano, a urgência é clara. Então, qual é o caminho a seguir? As fontes apontam para algumas estratégias. A gente precisa de padrões de segurança globais, auditorias sérias em locais de risco, investimento em pesquisa de baterias mais estáveis e, o que é fundamental, educar todo mundo, do público geral às equipes de emergência. E a gente termina com essa pergunta para todo mundo pensar. A mudança para os carros elétricos é inevitável e até necessária. Mas será que na pressa para adotar essa nova tecnologia, a gente não está deixando a segurança de lado? Porque a busca por um futuro mais limpo não pode, de jeito nenhum, ignorar a necessidade de um futuro seguro. A resposta para essa pergunta vai definir o sucesso da nossa revolução elétrica.